Olá, turma. Vamos a mais uma aula de religião, tá? Vamos hoje conhecer um pouco sobre a religião africana, a presença africana no mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, ok? Vamos conhecer um pouco sobre um termo que talvez para muitos seja desconhecido, que significa sincretismo religioso. Vamos entender o que é sincretismo religioso e vamos adentrar em algumas religiões que os africanos trouxeram para o Brasil e que hoje é herança do povo brasileiro, tá? Espere só um instantinho para a gente poder compartilhar nossa aula. Prestem bastante atenção, ok? Bastante atenção mesmo. Qualquer dúvida, como eu falei, podem estar entrando em contato comigo, como sempre, por meio do WhatsApp e assim por diante, ok? Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história do sincretismo e religiões afro-brasileiras. Aí, muita gente pode estar perguntando, mas o que é a palavra sincretismo? Né? Sincretismo, gente, podemos definir como qualquer prática religiosa que provém de uma fusão de outras, ou seja, uma mistura, né, de práticas religiosas, de crenças, de credos, de preceitos religiosos, tá bom? Pode ser uma mistura de religiões, como se diz, de algumas regras religiosas. O secretismo religioso tem suas maiores expressões no Brasil. Por quê? Por uma simples questão histórica. Foi justamente a colonização, a formação do povo brasileiro, né? Um complexo processo histórico, repleto de misturas culturais e étnicas que ultrapassam os limites, tá certo? Por quê? Como o nosso país é um país multicultural, como eu falei para vocês, é uma mistura de culturas, então vieram para cá os povos africanos, os europeus e os indígenas que já estavam, e nós pegamos dessas três etnias várias culturas, várias heranças culturais, então não podia ser diferente também das religiões. Então, quando houve essa mistura de preceitos, de crenças, né, da religião, então surgiu então o nome sincretismo, que é justamente essa fusão dessas inúmeras matrizes religiosas, tá? E não somente dessas três, mas nós temos outras heranças religiosas que vieram para cá, como o judaísmo, né, como a espírita kardecista. Aí nós já tínhamos o cristianismo, que era o católico, aí também temos o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Tudo isso foi uma mistura dessas religiões, desses preceitos religiosos que vieram para cá entre 1500 até 1950, ok? Os cultos africanos, por exemplo, de Angola, Congo, né, Fões, Malês e Urubais, também desembarcaram nesse contexto, né? Encontraram aqui os tupi-guaranis e os tapuias e muitos outros. Então, ao longo dos anos, tudo se misturou em manifestações diversas e complexas. Tá? Então, você já sabe o que significa sincretismo religioso, essa mistura dessas manifestações religiosas, dessas heranças, da indígena, do africano, do europeu, do judeu, do hinduísmo, do islamismo, do budismo e assim por diante, tá? Então, tudo começou, gente, com a chegada dos portugueses no Brasil, junto com novos hábitos e culturas. A colonização brasileira deu espaço para a chegada de outros religiosos. Além disso, com a vinda de povos da África, a variação de crenças e religiões ficaram ainda maior, tá? Então, não é que cada um ficou com sua religião específica, ainda tentaram, tá? Mas houve sim aquela mistura, tá? Os indígenas, por exemplo, eu falei para vocês na última aula que eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá? Assim como os africanos também acreditavam em várias entidades, em vários deuses. E nós tínhamos o nosso católico, né, que é a religião católica, que vieram dos europeus. Então, houve essa mistura de crenças religiosas, mistura de manifestações religiosas, e aí formou-se, então, o sincretismo religioso. Observem aqui nessa figura que nós temos várias pessoas ao redor de uma entidade que é chamada de Iemanjá, né, para os africanos, e que nós vamos conhecer um pouco mais da religião africana para que vocês possam estar entendendo, já que hoje nós estamos falando sobre as religiões afro-brasileiras, que é justamente sobre a religião dos negros, ok? Então, nós temos aqui algumas religiões afro-brasileiras. Só quero dizer uma coisa para vocês, turma. Sendo a Igreja Católica, a religião institucionalmente dominante, porque, claro, o catolicismo dominou devido aos europeus, assim como a língua oficial portuguesa, eu falei para vocês,
que predominou porque os europeus imporam, né? Então a religião católica também predominou, tá? Pois era a única administração colonial. Ela tentou controlar a difusão desses outros cultos, como impor sua soberania, ou seja, ela quis impor a religião católica sobre essas religiões. Porém, como a religião é um fenômeno incontrolável do ponto de vista cultural e social, as crenças se difundiram da mesma proporção da miscigenação. Assim como houve, né, a miscigenação, ou seja, filhos de brancos, brancos que tiveram filhos com índios, com índias, que tiveram filhas com africanos, e houve aquela mistura, né, de etnias. Então, houve essa miscigenação. Então, a mesma coisa aconteceu com a religião também. Naturalmente, foram surgindo cultos que misturavam os mais diversos tipos de tradições, tá certo? Podemos também organizar os principais tipos de sincretismos surgidos no Brasil, a partir de sua origem étnica e de sua posterior união. Assim, temos, então, a difusão, por exemplo, antes de nós entrarmos diretamente nas religiões indígenas não africanas, nós temos também algumas fusões, como cristão religioso, não é isso? Nós temos também o hinduísmo, como eu falei, nós temos... Desculpa, gente, rapidinho aqui, por favor. Eu recebi aqui uma ligação. Ok. Nós temos também, gente, o cristão indígena, o africano cristão, né? A mistura deles, o indígena africano, o indígena cristão africano, e assim, não tem uma ordem local, uma cronologia lógica. Essas três matrizes étnico-religiosas deram origem a centenas de cultos, festejos populares, folguedos, lendas, personagens, superstições, ritos e práticas sociais. Ok? Então, isso é o sincretismo, essa mistura de manifestações religiosas de vários povos. E no Brasil nós temos, nós somos um país também sincrético, ou seja, nosso país, ele adota o sincretismo, há essa mistura de religiões devido a essa situação da colonização, né, das heranças que vieram para cá, tá bom? Então, vamos entrar agora nas religiões afro-brasileiras. Nós temos aqui, por exemplo, o candomblé, tá? O candomblé, gente, pertence a diversas nações, principalmente as africanas, mas com a escravidão criou raízes também no Brasil, certo? E em Cuba. No Brasil, representa a cultura africana em nosso solo, tem uma importância muito grande por ter influenciado a nossa cultura. O candomblé é uma religião regionalizada no Brasil, porém com características trazidas pelos negros da África. Tá? Como nessa época a Igreja Católica proibia os rituais africanos, os negros usavam as imagens católicas como símbolo, mas continuavam cultuando seus orixás, inquices e voodoos. Como é que isso acontecia? Turma, quando os nossos negros estavam nas senzalas, né, nos engenhos de cana-de-açúcar, presos na senzala, e tinha alguma manifestação católica dos brancos europeus, eles ficavam à noite também na senzala, com algumas imagens dos seus orixás, né? Mas também tinham imagens dos santos católicos. Então, enquanto estava acontecendo a festividade católica, eles estavam cultuando os seus orixás. Quando chegava alguém, por exemplo, o senhor, o dono deles, né, o capitão do mato, que tomava de conta deles, de repente, eles guardavam os orixás, os símbolos de orixás, e colocavam os santos católicos. Então, eles achavam, né, que chegava que eles estavam cultuando, ou seja, devotos aos santos católicos, tá? Então, a partir daí houve essa mistura, né? Mas, na verdade, o candomblé, ele pratica os seus rituais, os seus cultos, invocando os orixás. Eu tenho até aqui a representação nessa figura de uma pessoa que está vestida, olha como está a vestimenta dela, ela está dançando ali no meio de todos, ali é como se fosse um orixá, tá? Um orixá que está comandando esse momento de culto. Nós temos também, gente, a Umbanda. A Umbanda é uma junção de diversas religiões que chegaram ao Brasil, como o catolicismo, o espiritismo e as religiosidades africanas, indiana e indígena. Bastante confundida com o candomblé, a Umbanda possui 3 princípios básicos que são
fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Observe na junção de diversas religiões, observe aqui que nessa prateleira, onde eles estão aqui reunidos aqui embaixo, nós temos os santos católicos, mas também nós temos os orixás africanos. Então, há essa junção de diversas religiões aqui do catolicismo, do espiritismo e da religião africana. E o que é o espiritismo? É a invocação de espíritos. No caso, eles invocam os orixás. Tá? Pessoas que já morreram, que eram sábios, ou pessoas guerreiras, né, que já morreram. Então, há uma mistura aqui no budismo dessas três religiões. O catolicismo, o espiritismo e a religião africana. Tá? E isso é muito cultuado, né? Essa manifestação é muito utilizada no Brasil. Tá? Mas a Umbanda, como eles dizem que é da linha branca, né? Da linha branca para ajudar somente as pessoas, eles têm como princípio básico a fraternidade, a caridade e o respeito ao próximo, ok? E nós temos também aqui a Jurema. O que é a Jurema? Observem aqui na figura, várias pessoas que estão ao redor de várias ervas, né? Estão fazendo aquele ritual. E do lado eu coloquei uma índia, porque Jurema era uma índia que era responsável pelas ervas medicinais. Ela fazia chás, fazia fusões, né? Para poder curar as doenças, tá? Então, Jurema era também conhecida como Catimbó Jurema. Nasceu da junção ocorrida entre as espiritualidades indígenas, europeia e africana no século XVI. Nessa religião, o Exu é a entidade responsável por auxiliar os mestres na realização dos trabalhos. Então, Jurema é somente aquelas pessoas que trabalham com curas com ervas medicinais. Com certeza vocês já viram algumas senhoras, a vovó, né? Algumas pessoas idosas que sabem misturar ervas, fazer infusões, fazer remédio para curar as doenças, né? Então, isso tudo não veio de uma hora para outra. Elas foram aprendendo aos poucos com os mais velhos. Então, é Jurema. É justamente aquele grupo responsável pela espiritualidade, o SPED, eles invocam seres espirituais da natureza, né? Os africanos também, seres espirituais que têm sabedoria, ou pessoas que já morreram, que já se foram, mas que eram sábias referente à cura com ervas medicinais, e aí eles fazem esse ritual, ok? Por isso que eu coloquei eles aqui dançando no momento aqui de culto. Observem aqui embaixo que tem várias ervas, né, da mata. E temos aqui do lado a Índia Jurema, que é justamente que era responsável, lá na tribo dela, de fazer fusões e remédios para curar os doentes, ok? Na religião africana, turma, os orixás são deuses que comandam a vida e a natureza. E o ser supremo dele é o Olorum, o Deus de todas as coisas. Então, Olorum foi quem criou tudo, né? Criou o homem para os africanos, Olorum criou o homem, criou a natureza, criou todos os seres que nós temos. É como se fosse o nosso Deus mesmo na religião católica, tá? Aí eu botei Olorum, o amor de Deus é como o vento, o qual você não vê, mas sente e durará para sempre. Então, observe aqui que Olorum, por meio do vento que sai da sua boca, ele vai criando as coisas. Ele criou o ser humano, bem que eu tenho uma criança ainda com cordão umbilical, e ele foi criando todos os seres da natureza, ele foi criando o universo inteiro. Então, Olorum, para os africanos, é o Deus de tudo, é o Criador de tudo, e que comanda os orixás. Aí nós temos aqui alguns orixás, tá? Nós temos o Pai Oxalá, que é responsável pela fé. Nós temos a Mãe Oxum, que é responsável pelo amor. Nós temos o Pai Oxóssi, que é responsável pelo conhecimento. Nós temos o Pai Xangô, que é responsável pela justiça. Nós temos o Pai Ogum, que é responsável pela lei. Nós temos o Pai Obaluaê, que é responsável pela evolução, ou seja, a evolução do ser humano. Nós temos a Mãe Iemanjá, que é responsável por toda a geração, é como se ela fosse também mãe de todos os orixás. Nós temos a Mãe Oiá, que também é responsável pela fé. Nós temos o Pai Oxumaré, também que é responsável pelo amor. Nós temos a Mãe Obá, que também é responsável pelo conhecimento. Nós temos a Mãe
Iguritá, que é responsável também pela justiça. Nós temos a mãe Ansã, que é responsável pela lei. Nós temos a mãe Nanã, que é responsável pela evolução, e temos o pai Omubu, que é responsável pela geração também, junto com a mãe Iemanjá. Então, nós temos aqui esses vários orixás, tá certo? Esses são os orixás, e temos o deus Olorum, que é o que os africanos dizem que ele foi o criador de tudo. Agora, turma, só lembrando uma coisa, como eu falei sobre o sincretismo religioso, acontece também nessas representações divinas. Por exemplo, o pai Ogum, que é o responsável pela lei, pela justiça, né? Ele também, na Igreja Católica, se a gente for trabalhar essa comparação, para os africanos é pai Ogum, para a Igreja Católica é São Jorge, tá? Mãe Iemanjá. Para os africanos, a mãe Iemanjá é responsável por toda a geração. Para nós, no catolicismo, é Nossa Senhora. Então, há uma comparação entre eles. Por isso o nome sincretismo, tá certo? É só simbologia, é o símbolo. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Gente, só lembrando, tá? O que é que fazem os orixás? Esqueci de contar, tá? Os orixás, ele têm um papel importante no funcionamento, tá, das coisas no mundo. Há orixás que são responsáveis pela justiça, como nós vimos, né? Conta-se também que a orixás é responsável por metais, e assim por diante, tá? Então, essa é a religião africana, tá? A religião africana também é muito rica, e o nosso Brasil, ele também é multirreligioso. Por quê? Porque ele tem esse sincretismo, que é justamente a mistura dessas religiões indígenas, africanas, europeias e outras mais. E só uma coisa, turma, o nosso Brasil é um país que aceita todas as religiões. Não há perseguição e nem guerras religiosas. Existe, sim, um ou dois que não concorda com alguns preceitos religiosos, né? Por exemplo, há preceitos religiosos que eu no catolicismo, outra religião pode não concordar. Mas não há perseguições religiosas, não há guerras, não há morte por religião. Graças a Deus. Por isso é que a nossa cultura é rica, porque é uma mistura. É uma mistura de culturas, é uma mistura de etnias, é uma mistura de heranças, é uma mistura de religiões. Então, nós somos um país rico, tá? Nós somos um país rico em tudo. Basta nós sabermos como aproveitar. Infelizmente, nós ainda não sabemos aproveitar muita coisa de riqueza que nós temos no nosso país, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Estudem, escutem a minha explicação e façam as atividades, ok? Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.